Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago aqui para vocês mais uma dica de organização e de limpeza que eu sei que vocês adoram. E hoje é como eu limpo e organizo aqui os meus armários. Então eu vou dar umas dicas para vocês de como você pode adaptar aí para o seu espaço e para a quantidade de coisas que vocês têm, tá? Então assim, vocês não reparem que eu não tenho muitos itens, eu tô aqui provisoriamente, então eu não quis investir, eu tenho o essencial, mas já vai ficar as ideias aí para vocês de como organizar e dispor para ficar mais fácil a sua rotina na cozinha. Então, bora colocar uma roupinha confortável e vamos lá! Então eu começo aqui com minha misturinha de bicarbonato e vinagre. Eu já ensinei num outro vídeo aqui que eu falei, vou deixar o link para vocês, mas vocês também podem usar o produto de limpeza que vocês preferirem, tá? Então eu tiro tudo de dentro do armário, limpo bem, deixo ele aberto ventilando para não ficar nenhuma umidade. E nisso eu já aproveito para fazer aquela limpa, tirar produtos vencidos, tirar objetos que eu não estou usando ou que estão estragados. E daí já fica mais fácil para fazer a organização, porque às vezes a gente acumula muitas coisas, fica tudo embolado, você não usa e ainda fica te atrapalhando ali no dia a dia, né? Então essa é a primeira etapa. Então feita a limpeza, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é categorizar os itens e dispor ele nas melhores partes aqui, nas partes mais acessíveis do seu armário, tá? Então, por exemplo, perto do fogão é legal você ter à mão as panelas, os temperos, então é assim que eu faço. Logo aqui em cima eu coloco todos os temperinhos que eu preciso, né? E também uma ideia legal é você reaproveitar. Então eu reutilizei um pote de sorvete, coloquei todos os meus temperinhos aqui, então sempre que eu preciso já tiro, tá aqui super fácil. Você não precisa investir em um porta-temperos super chique se você não quiser. Então essa é uma solução. Outra solução que eu uso aqui são esses jogos americanos. Esse meu é tipo uma borracha, então ele serve de antiderrapante. Eu cortei até o meu no meio para caber aqui no meu armário. Então é uma solução legal também para proteger o armário e não ficar deslizando os produtos. Então com as gavetas a gente vai seguir também a mesma regra. A gente coloca nas primeiras gavetas aqueles itens que a gente usa mais e para baixo aqueles que a gente vai usando menos, tá? Então aqui na minha primeira gaveta tem um organizador de talheres, né, que facilita bastante você dividir todos os seus talheres. Você pode colocar eles meio de ladinho assim, ó, se você tiver mais de um jogo. Na segunda eu coloco já uns itens maiores, também é o mesmo o mesmo organizador de talheres, só que eu coloquei inverso ele na gaveta para aproveitar melhor. Você também pode fazer divisórias de papelão ou de isopor para aproveitar toda a profundidade da gaveta, tá? O meu aproveitei já o que tinha aqui. Uma outra forma também de você organizar os talheres grandes é deixando eles em cima da bancada numa lata. Você pode até aproveitar uma embalagem e forrar como eu já ensinei aqui. Na terceira tem uns itens ainda maiores que eu não uso tanto, então eles ficaram dispostos aqui soltos mesmos. Mas tem essa solução, que também ajudaria bastante. Na quarta gaveta eu coloco as toalhas que eu uso numa mesinha que tem aqui de apoio, né? São toalhas redondas. Vou até ensinar pra vocês como dobrar toalhas redondas, que eu não sabia, e fica muito legal, ela fica quadradinha. Então primeiro você vai dobrar a sua toalha ao meio e depois você vai dobrar essa ponta redonda pro meio de novo, até encostar ali na parte retinha. Aí você dobra de novo no meio, no outro sentido agora. Pega essa parte que é mais irregular, coloca no centro e fecha. E aí já tá retangular, se você quiser ainda deixar quadradinha, é só dobrar mais uma vez. Nem parece que é uma toalha redonda. E na última ficam os panos de prato e mais alguns outros paninhos que eu uso ali para enxugar a pia. Eu coloco eles em rolinho, também vou ensinar aqui para vocês como fazer os rolinhos. Os panos de prato é a mesma ideia das toalhas que eu também já ensinei. É só você dobrar ele ao meio de novo e enrolar. Então é legal que você faça a mesma sequência em todos os panos para eles ficarem quase do mesmo tamanho. Que depende também do pano aí seu, né? E aí eu disponho eles em ordem conforme eu for usando e vou colocando pro fundo. Assim eu sempre uso todos, né? Porque se ficar empilhado a gente acaba não usando. Então eu pego da frente e uso, depois que eu lavar eu ponho ele pra trás e assim vão vindo os outros pra frente que eu tenho que usar. Então ainda falando de perto do fogão, como eu disse, né? Eu coloco as panelas, né? As minhas ficam aqui embaixo. Então como eu faço?
Nessa parte de cima eu coloco as frigideiras, né? Até coloco um papel toalha entre elas para não riscar, né, as frigideiras antiaderentes. Ali no fundo tem uma wok, que ela é meio grandinha, então ficou ali. Tem as tábuas, que eu deixo elas aqui no cantinho. Também tem os antiderrapantes, que facilitam bastante, né, para as panelas não ficarem escorregando. E na parte de baixo eu deixo as panelas empilhadas com a tampa virada para baixo. Assim dá para empilhar todas as panelas juntas, né? Se você virar a tampa ao contrário, você não consegue. Ou então você pode também empilhar ela sem a tampa e colocar a tampa num outro recipiente ou num organizador de metal, né? Tem uma ideia legal que eu já vi na internet de você colocar na porta do armário esse organizador e encaixar as tampas com aqueles ganchinhos que você cola, sabe? Também é uma solução legal aí para você dividir as tampas e as panelas. E aqui no fundo eu também guardo a minha panela de pressão. Então aqueles itens que você usa menos, você pode deixar no fundo, tá? Então a minha panela que eu não uso sempre ficou aqui. E essa aqui é uma dica legal, esse item é super prático, que ele dobra, é um escorredor, então ele não ocupa muito espaço e ele fica aqui no cantinho, assim de pezinho. Bem legal, né? Aqui na minha cozinha já tinha esse organizador que eu deixo os rolos de papel, então também é uma ideia legal para você colocar e ficar bem acessível na hora de usar. Ou você também pode usar essa ideia de colocar na porta dos armários, com uma cestinha, algum organizador colado ali na porta, também fica fácil de acessar, é bem prático, né? Então agora a gente já vai aqui para a parte de cima. Nessa parte eu organizo os copos e as canecas e xícaras. Então aqui no meu armário já tinha esses ganchinhos, mas você também encontra para comprar, né? Também é bem legal para você aproveitar bem o espaço do armário, né? A altura do armário. O legal aqui é você enfileirar os copos pelos estilos, né? O meu aqui não cabe todos os copos na mesma fileira, então eu ponho um pouco de lado também. Mas se a sua profundidade der assim, você sabe qual é o conjunto por fileiras. Eu também deixei uns pires aqui, algumas canecas mais ali em cima, a jarra e uns potinhos de sobremesa. Então aqui estão essa categoria de xícaras, copos, canecas, tudo que precisa aqui para beber tá nessa parte aqui. Então mais à frente aqui eu organizo os pratos. Então como eu falei para vocês, de organizar em categorias, aqui estão todos os pratos, tá? E aí uma ideia também legal para você aproveitar a profundidade do armário é você usar prateleiras. Existem alguns aramados próprios que você ganha essa altura, mas eu vi uma solução muito legal num outro canal e eu apliquei aqui. Esse daqui é um suporte de micro-ondas e deu certinho aqui para eu empilhar os pratos fundos e os de sobremesa. Então eu ganhei espaço e coloquei os pratos rasos do outro lado, né? Porque tem essa divisória aqui no meio. E ainda aproveitei para colocar uns bowls que eu uso para cereal ou para sopa. E em cima eu coloquei os potes de plástico, então tudo que é de recipiente aqui para guardar os alimentos estão nessa parte. Para mim tá acessível, mas é bom que ele fique numa altura legal para você, porque a gente usa bastante, né? E eu dividi os meus colocando alguns com a tampa por baixo e os potinhos um dentro do outro. Os de plástico é bom fazer isso porque senão eles ficam com cheiro, então é bom deixar eles abertos, tá? Os de vidro eu gosto de deixar fechados e empilhados. E também a outra solução é colocar as tampas do lado ou então também num pote separado só as tampas. Eu já vi bastante gente que faz assim também. E os potinhos pequenos eu usei um outro pote daqueles de sorvete para organizar todos os pequenos, porque eles acabavam caindo quando eu ia mexer, não se encaixavam dentro dos outros, então assim ficou bem prático. Quando eu preciso de um pequeno, eu já pego esse pote e tá cheio dos potinhos pequenos. Na parte de baixo da pia, que é uma região úmida, é bom você não guardar itens assim perecíveis, né? Você pode guardar panelas, se você preferir. Eu guardo só algumas travessas aqui, que eu não uso todos os dias. Então elas ficam aqui empilhadinhas, as travessas redondas. E as retangulares também, uma dica legal é você deixar elas enfileiradas, né? Você consegue acessar sem tirar as que estão embaixo, né? Fica mais fácil. E aqui, como eu tenho a máquina de louça e de roupa na cozinha, então eu já deixei os itens para a máquina de louça. Esse daqui é um vidrinho que eu deixo com bicarbonato, que ajuda a absorver um pouco o cheiro. Também falei isso na geladeira. E aqui ficam os itens da máquina de roupa. Aqui mais um pote de sorvete organizando vinagre, saco de lixo. Então, esses potes dá para organizar praticamente tudo.
Aqui do lado da pia eu também deixo um cantinho para o café da manhã, com a cafeteira e a torradeira, e eu deixei todos os itens referentes a isso nessa parte do armário. Então é legal porque já fica tudo setorizado. Então eu guardo aqui os pães, o açúcar eu coloquei num potinho assim para ficar mais fácil, guloseimas, o chá também reaproveitei um vidro. E esses cestinhos organizadores são super práticos, você pode organizar por categorias. Aqui eu deixei só as guloseimas. Eu já falei sobre como organizar armários também lá no meu capricho, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e verem mais ideias, tá? Se vocês quiserem. E também o link do blog que tem mais dicas lá para vocês, tá bom? Então, além dessa parte aqui de armários que eu tenho mais um armário aqui do lado da geladeira. E nesse armário eu organizo os alimentos, né? Então, na parte de cima eu usei para organizar tudo que é parte de despensa. Então, gente, não reparem porque eu tenho pouquíssima coisa aqui. Como sou só eu e meu marido, então eu não compro muitos itens, eu costumo não estocar. Eu já falei mais ou menos como que eu faço as compras, vou deixar o link aqui para vocês também. Então eu tenho poucas coisas, mas se você tem estoque, é legal você deixar os mais novos para o fundo, aí você vai usando os que estão mais velhos primeiro e depois você vai acessando os do fundo, tá? Uma outra solução legal também é você dividir em potes herméticos os itens que você usa e etiquetar, né? Eu não fiz isso aqui porque eu tenho poucas coisas e por causa daquela questão de investimento eu não quis gastar muito com isso, então eu organizo só em cestinhas. Aqui eu coloco todas as farinhas, né? E o arroz que eu uso mais eu coloquei no potinho para ficar mais fácil de eu usar. E aqui eu também deixo as partes das massas, então eu coloquei o macarrão nesse pote. E molhos, tudo referente aqui a massas, fica desse ladinho aqui. Na parte de baixo desse armário, eu coloco itens grandes, né? Que aqui é o meu processador, liquidificador, então é um item pesado e grande, para ele ficar melhor embaixo, né? Para você não correr o risco de pegar em cima, cair, quebrar ou você se machucar. Então é legal pôr embaixo. E eu também coloco aqui as travessas de vidro. Eu queria deixar elas junto com as outras travessas, mas ali não tinha como eu organizar, né, nessa categoria, então eu deixei essas desse ladinho aqui embaixo que fica mais fácil para eu acessar do que se eu colocasse em cima ou em outro lugar do armário. Nessa parte de baixo do armário eu também deixo leite, quando tem refrigerante, esses itens mais pesados eu deixo aqui, e batata e cebola que não vai na geladeira, né? A maioria dos itens eu já guardo direto na geladeira, por isso que não tem muita coisa aqui. E esse pedacinho que é aberto eu deixo com alguns itens decorativos, algumas coisinhas de café, e os galões de água aqui eu já vou colocando dentro desse filtro para ficar mais prático. Então, além desses itens, tem mais alguns que eu guardo na sala, porque tem um armário bem grande lá. Então, tem alguns itens que eu não uso sempre, então eu deixo lá. Para ficar mais fácil também na hora de servir, já tá ali algumas taças, alguns outros itens de servir, assim, quando vem visita. Então, essa também é uma dica para você. Os itens que você usa menos, coloca num armário ou numa parte do armário que você também tem mais dificuldade de acesso, fica mais escondidinho, assim, não te atrapalha tanto, né? Você não vai estar pegando esses itens toda hora. Então esse é o jeito aqui que eu organizo meus armários. Espero ter inspirado vocês aí a aproveitar melhor o seu espaço, a dar alguma luz aí para você organizar algum item que estava bagunçado e facilite na sua rotina do dia a dia. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha para mim e de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Também não esquece de acessar o blog e também lá o Eu Capricho para ver mais dicas sobre organização e limpeza. E hoje eu queria deixar uma reflexão aqui para você que está em busca da felicidade e nunca a encontra, né? Eu acho que todo ser humano tem essa ânsia, né, de ser feliz, de querer conquistar as coisas, de realizar os seus sonhos. Mas a verdade é que a gente realiza um sonho, logo depois a gente já está infeliz de novo e busca outros sonhos para realizar e essa busca nunca termina, né? Em Atos 20:35 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, muita gente fica preocupado com a nossa vida, né? Com as nossas coisas, em realizar coisas para nós. E isso não vai nos satisfazer, a gente vai ficar sempre nessa busca. Só que esse dar aqui não é você dar alguma coisa para alguém, achar que está ajudando alguém, né? E que isso vai te satisfazer, que vai satisfazer a pessoa. Não é isso, né? Em 1 João 4:11 diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, né?
Lá em João 3,16 diz que Deus, por nos amar, deu o seu Filho por nós, né, para nossa salvação. Então esse é um princípio de Deus, né? Ele se dá por amor a nós. E nós realmente, a nossa doação é limitada, né? A gente vai até certo ponto, nós não temos essa capacidade. Mas se nós estivermos em contato com o Criador, em contato com o Pai, e Ele nos encher com todo esse amor, consequentemente nós também vamos dar amor, nós vamos dar o nosso tempo, o nosso ser para as outras pessoas também, né? E quando a gente leva isso para frente, essa felicidade, esse gozo nos enche também, porque isso é um princípio de Deus, né? Só dessa forma a gente vai ser realmente feliz. Também diz em 1 João, no 3,16, né? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, busque a Deus, né? Essa é a maneira de você ser feliz de fato e para sempre, né? Nas coisas você não vai encontrar felicidade. Pelo seu esforço próprio, você também não vai conseguir agradar os outros ou a você mesmo. Então, se você buscar a fonte inesgotável, que é o próprio Senhor, né, que é amor, Ele também vai te encher desse amor que você vai poder despender para outras pessoas, fazer outras pessoas felizes e, consequentemente, isso também vai te encher. Então, esse é o segredo da felicidade aí para você. Grande beijo, tchau!